Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer aos meus colegas organizadores esta iniciativa, que me parece uma excelente ideia e uma belíssima oportunidade para fazer esta mesa redonda com o Mário Farel, com o professor Mário Farel, a quem agradeço desde já ter aceitado o convite para estar aqui presente. E aquilo que vamos fazer é uma coisa um bocadinho diferente do habitual. Porque, visto que a iniciativa se chama Tubos de Ensaio, achei que podíamos fazer uma coisa ligeiramente diferente. Então, o que é que vamos fazer? Vamos falar ambos sobre temas que conhecemos bastante bem, a documentação da Lisboa medieval, é um tema que foi para ambos central nas nossas teses de doutoramento, e por isso dá-nos um certo à vontade para falarmos no tema. E pensei que seria uma boa ideia, assim, num ambiente ameno e meio descontraído, abordar uma coisa altamente monolítica e pouco fácil de perceber, mas vamos tentar fazer a coisa. E congrego na pessoa do Manuel, obviamente, os agradecimentos pela apresentação e pelo convite à comissão organizadora e ao próprio Centro de História para estar aqui hoje a falar de um tema que, na verdade, tem muito a ver com o meu percurso nesta casa. Porque, na verdade, se eu estudo há 20 anos a história da Lisboa medieval, e há fundos que eu já vi 3 vezes, infelizmente, deve-se muito ao meu percurso de doutorando e aqui, e até de mestrando aqui. Portanto, é com um grande prazer e uma grande emoção que eu aqui estou, porque obviamente falar de um tema que me é muito caro na casa onde eu me formei. Portanto, eu quero deixar obviamente essa nota e de facto é um momento muito especial para mim. Ok, então vamos dar início à coisa. O primeiro tópico, o primeiro tema que vamos abordar é a questão, são as principais fontes, portanto, as fontes mais conhecidas. Obviamente que aqui vamos falar de fontes documentais, não vamos falar de arqueologia, não vamos falar de história da arte, de cartografia, que também são tudo coisas que são fontes, mas não vai ser essa a nossa. Vamos cingir-nos às fontes documentais nesta mesa, e para manter alguma ordem nas coisas, mais tarde depois se poderá fazer outras sessões sobre as outras fontes. E então, para começar, a fonte nuclear, diria, as chancelarias régias. E imediatamente salta a pergunta sobre uma cidade como Lisboa, porque é que as chancelarias régias são proeminentes numa cidade como Lisboa, não é? Esta pergunta salta-nos logo à vista, e vou tentar, eu e o Mário, aliás, vamos ambos tentar ajudar a perceber esta questão. A primeira coisa que posso já dizer é que Lisboa era uma cidade do rei, e sendo uma cidade do rei, é natural que o rei ficasse com o registro das atividades de compra e venda, de muitas das atividades de compra e venda que ele próprio estava interessado, e não só, e algumas em que não era parte primária, digamos assim, mas é interessado de uma forma secundária. Mas de facto as chancelarias são absolutamente fundamentais para uma cidade como Lisboa. E agora passo também a palavra ao Mário. É assim, aliás, para perceber, acho eu, esta questão da proeminência de Lisboa na documentação régia medieval, e não só régia, eu diria se calhar até muitos outros tipos de documentação, temos que perceber que Lisboa é excepcional no panorama medieval português. É excepcional pelo tamanho, é excepcional pela demografia, e é excepcional, de facto, pela variedade de relações que nela se teceram ao longo do período medieval. E eu acho que isso também contribui, ou seja, a própria dinâmica da cidade, mais população, mais igrejas, mais relações entre as pessoas, mais conflitos. E como nós sabemos, o conflito gera documentação. Não é? Quando está tudo tranquilo, não é necessário registar, portanto, não há documentação quando tudo está bem. Quando há documentação, gera documentação em caso de conflito ou alteração de algo que vem de trás.
e, portanto, nesse sentido, eu acho que esta ideia, de facto, da permanência e da pujança, digamos, da quantidade avassaladora de documentação sobre Lisboa na escala do reino, e diríamos na paisagem documental do reino, tem a ver, desde logo, eu também acho, não é, com o facto de ser uma cidade régia, mas também com o facto de ser uma cidade, de facto, que é, a nível urbano, excepcional do ponto de vista da escala urbana do reino. E depois há outras coisas, não é? Eu creio que depois também, além de ser a cidade do rei, é uma cidade em que o rei, a partir de meados do 13, tem muitos interesses patrimoniais, não é? Portanto, e aqui aí o Manuel é muito mais esperto do que eu nestas questões. De facto, há um interesse patrimonial muito grande. E lá está, este interesse patrimonial gera documentação. Gera documentação sobre o aluguer que o rei faz da propriedade, gera documentação, porque essa propriedade, por vezes, pode surgir conflitos, e, portanto, lá temos sentenças relativamente a esse património, e, portanto, desde logo, essa maior permanência da corte a partir de meados do século XIII, obviamente, eu acho que pode ajudar também a explicar isso. Eu acho que faz algum sentido isso. Aliás, é muito curioso, estou-me a lembrar de um documento de Afonso IV, em que, a certa altura, o autor queixa-se que não consegue encontrar um tabelião para redigir o documento. E não tem a ver com a peste negra, tem a ver que o Afonso IV tinha recrutado os tabeliões todos da cidade, porque ele estava cá e era necessário pessoal para redigir a documentação que o rei produzia e que interessava aos assuntos do reino. E, portanto, ele não encontrou um tabelião para redigir o documento ou o contrato que ele queria. Portanto, é muito interessante, de facto, como esta presença do rei na cidade gera documentação, porque é condicionadora de toda a vida da cidade. Não é só da entrada do rei na cidade, é tudo. Quando o rei está, vem o rei, vem a corte, vem os nobres, vem os vassalos, vem os oficiais, e, portanto, tudo isso altera a dinâmica, e isso espelha-se também do ponto de vista, creio eu, documental. Não é? Eu penso que, obviamente, há outras questões, mas de facto... Estava-me a lembrar numa questão, uma questão que concordarás que é fundamental, que é a partir do Afonso III, Lisboa, e é engraçado ver que, ao mesmo tempo que a cidade se torna cabeça de reino, a documentação explode completamente. Então passamos de meia dúzia de documentos, assim, sobre determinados temas, para centenas de documentos. Quer dizer, há uma explosão de documentação que tem a ver muito com o que o Mário estava a dizer, exatamente, que é o interesse régio por uma cidade como Lisboa e a escolha da cidade como cabeça de reino. E a professora Amélia Andrade tem falado disto consecutivamente e com toda a razão, porque de facto a escolha de Lisboa como cidade cabeça de reino é uma escolha fulcral para a história de Portugal, para a história de Lisboa e para a documentação que temos sobre Lisboa, obviamente, que ganha uma configuração completamente diferente com o Afonso III. Não, sobre essa questão da cabeça do reino, e de facto a professora Amélia tem vindo a sublinhar isso, e eu aprendi isso com ela, a verdade seja dita, que na verdade não podemos falar de Lisboa na Idade Média como uma capital. Portanto, muitas vezes ouvimos isso. Muitas vezes, se vamos à net, até encontramos uma data específica, 1255, muitas das vezes. Portanto, e eu tenho uma dificuldade, de facto, em perceber como é que se pode dar uma data específica a partir da qual Lisboa se torna capital. Portanto, não faz muito sentido. E, na verdade, o conceito de capital, penso eu, que é anacrónico para o período em que estamos a falar. Portanto, cabeça de reino, portanto, utilizando a analogia antropomórfica, faz todo o sentido, penso eu, e portanto acho que isso é importante, já aproveitando uma plataforma, não é, como esta, claro que faz sentido, sobretudo falar de uma cidade que de facto vai, com o tempo, e sobretudo à medida que se caminha para o final da Idade Média, a partir do século XIV, sobretudo, arrogar-se algumas das funções que depois nós, posteriormente, poderemos associar mais ou menos a uma capital. Mas, na verdade, é a cidade mais importante e muitas vezes essa alusão, de facto, ao corpo faz sentido ver Lisboa como cabeça. E eu penso que esse é o termo, de facto, que poderíamos usar de uma forma mais científica e mais correta para o período medieval. Obviamente,
depois para o 16 já podemos falar de outra maneira. E o professor Hermegildo já falou disso várias vezes, até naquele volume, olha, que muitos de nós participámos da história da universidade, de facto, dessa ideia de, depois de uma diversidade, diríamos, de capitais, entre aspas, depois de Portugal no século XVI, não é? Mas no período medieval, não. No período medieval, de facto, Lisboa sobrepõe-se muito às outras, mas não tem ainda todas as funções, não é, que nós pensaríamos ou que nós associaríamos a uma capital. Acho que faz sentido, se calhar, alertar para essa questão precisa, já que o tema veio à baila, não é? Pronto, relativamente às chancelarias régias, espero que estejam mais ou menos contentes com as nossas... temos que avançar porque temos aqui vários temas para vos trazer, e em seguida, obviamente, a seguir à chancelaria régia, quem estuda Lisboa medieval vai consultar os fundos eclesiásticos, que se podem dividir em instituições seculares e em instituições monásticas-conventuais, obviamente. E aqui podemos fazer a mesma pergunta. Podemos colocar a mesma pergunta: porque é que as colegiadas, os mosteiros, conventos, Lisboa, mantiveram esta documentação? Porque, em primeiro lugar, porque é que produziram, e depois porque é que a mantiveram, e porque é que realmente é uma fonte absolutamente imprescindível. E aqui eu acho que temos que pensar um bocado, que a resposta reside em toda a lógica medieval, da civilização cristã medieval, não é? Porque era assim que as coisas se faziam, não é? Os letrados, como temos aqui o professor Armando Norte, que é um especialista nos letrados, por exemplo, quer dizer, eram as pessoas que escreviam, e eram as poucas pessoas que escreviam, portanto era essencial que essas pessoas fossem utilizadas até mesmo para fazer uma simples compra e venda, e se buscar muitas vezes o letrado da paróquia, que pertencia à instituição eclesiástica mais próxima. E depois, mais tarde, já como vamos perceber, conforme vamos falar na documentação, há uma especialização e começam a aparecer tabeliões e escrivões e tudo mais, mas numa fase inicial realmente havia uma ligação fundamental às instituições religiosas mesmo. E agora passa ao Mário. E é curioso estares a falar desta questão da escrita, porque, na verdade, a breve trecho, vamos ter um desenvolvimento importante nessa questão associada a Lisboa, com a defesa da tese da Ana Cristina Pereira, não é? Que para a semana vai defender a tese, creio que é dia 18 de Abril, peço desculpa. E que, na verdade, passou por cá, não é? Portanto, passou por esta casa também. Portanto, faz todo o sentido, se calhar, também sublinhar esse aspecto que a investigação sobre Lisboa não está parada e avança. Bem, relativamente a esta questão, para complementar de facto o que o Manuel disse, eu creio que também é uma questão de arquivo. Ou seja, esta questão da cronologia destas instituições é uma questão sobretudo de arquivo. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, isto não é só da questão das colegiadas, diríamos em termos genéricos para a documentação medieval portuguesa, nós conservamos documentação associada a instituições que permaneceram no tempo. Portanto, pelo menos até ao liberalismo. E, portanto, em grande medida, aquilo que nós temos é documentação de instituições que conseguiram perpetuar-se com menos modificações, com mais modificações, e que, obviamente, depois, com a extinção das ordens, com depois a obrigatoriedade de concentração da documentação, ela acabou por ir parar ao arquivo, já não da Croa, mas ao arquivo da Nação, não é? E, portanto, eu acho que a questão arquivística é importante. Obviamente, no caso das colegiadas, temos uma situação específica, que a certa altura o património foi dado a uma determinada instituição, creio que era o seminário de Santarém, e que esta documentação que está hoje na torre foi descoberta assim por acaso, creio eu, se não estou a cometer nenhum erro, e que depois foi por um acaso que de facto ela foi salvaguardada. E portanto não houve aqui uma transmissão, diríamos, pensemos como poderia ter acontecido com outros fundos. Mas essencialmente eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com esta ideia de que
a documentação pertencente a instituições que perduraram no tempo. Porque nós temos, a maior parte dos casos, de instituições no lato senso, por exemplo, famílias que não estabeleceram vínculos, por exemplo, que não estabeleceram um morgadio, que não estabeleceram uma capela, os arquivos particulares das pessoas desapareceram. E nós sabemos que esses arquivos particulares existiam. Portanto, em grande medida, passa por essa... Porque, de facto, foi dissipando, não é? Se foi dissipando e, portanto... Ou seja, tem que haver algo que assegure a manutenção. A perpetuação de uma instituição ou a perpetuação de algo como um vínculo que obriga a que haja uma gestão continuada do arquivo para provar direitos, ou seja, portanto, eu acho que passa muito por aí, obviamente, e ter conseguido resistir às diversas vicissitudes, porque muitas vezes a documentação passa, mas isso aí, a Filipa é que é especialista da coisa, não é? Portanto, acho que passa muito por aí. O que não invalida aquilo que tu disseste, não é? Portanto, esta questão da escrita e da necessidade de pôr por escrito os negócios jurídicos que a sociedade precisa, não é? Portanto, parece-me que passa por aí. Curiosamente, e ali já olhando para a questão do 2, podemos dizer que de facto corresponde aos fundos paroquiais. Em Lisboa, de facto, é isso. Em Lisboa, nós, para a Idade Média, os fundos das colegiadas acabam por ser os fundos paroquiais, porque na verdade as paróquias em Lisboa estão organizadas sob a forma de colegiadas. Vale a pena explicar o que é uma colegiada? Se calhar, bem, obviamente, geralmente, por sistema, essencialmente, uma igreja paroquial é servida por um pároco, por um sacerdote, vários nomes: prior, reitor, vigário, pároco, etc. E, portanto, a norma é assim, se formos para o norte, que eu agora já estou cada vez mais para o norte, de facto é a regra, não é? Mas para o sul não foi sempre assim. Portanto, no sul, onde havia uma grande tradição, não é? E acho que o professor Matoso explicou isso bem, não é? Portanto, onde havia uma tradição de trocas comerciais, onde o povoamento era isolado, mas as paróquias muito maiores, portanto, houve a possibilidade de gerar rendimentos, muitas vezes, que foram suficientes para contratar, diríamos, mais do que um padre. E, obviamente, estamos a falar de núcleos urbanos também maiores, portanto, em que, de facto, uma só pessoa não funciona. E, portanto, aquilo que aconteceu, resta esclarecer a data. Acho que é uma grande incógnita saber quando é que as igrejas de Lisboa se tornaram colegiadas, e isso é uma incógnita interessante, um problema interessante, é que, de facto, depois, como Lisboa conseguiu gerar rendimentos, portanto, o património destas igrejas conseguiu gerar rendimentos suficientes para que pudesse contratar, entre aspas, mais do que um pároco. E, obviamente, foram buscar a ideia de uma organização toda próxima, que era os cabides. Portanto, as colegiadas são, entre aspas, mini cabides, é a cópia do cabide catedralício e que permite que um grupo de clérigos mantenha o serviço litúrgico nessas igrejas. Essencialmente porque há mais rendimentos e há necessidade de um corpo eclesiástico maior. Portanto, e daí vêm as colegiadas. Como essas colegiadas têm função paroquial, portanto, diríamos que as igrejas paroquiais são as colegiadas, não é? E, portanto, os fundos das colegiadas acabam por ser, diríamos, para o período medieval, não é? Os fundos das paróquias são os fundos das colegiadas. Infelizmente, só temos documentação de algumas, não é? Portanto, há algumas colegiadas que nós não temos documentação medieval nenhuma. Por acaso, se houvesse a possibilidade de voltar no tempo, eu gostaria de voltar a algumas, gostaria de ir aos arquivos, às arcas que estariam nessas colegiadas para ver o quadro. Infelizmente. Bom. Só para antes de passarmos ao outro ponto, estava aqui a pensar como isto origina problemas de distorção e de percepção daquilo que era a realidade e que tem a ver também com todo o nosso processo de fazer história, porque quando o nosso arquivo se resume a uma perspectiva ou duas perspectivas, neste caso do rei e das instituições monásticas, e depois há mais uma ou outra,
mas são poucas e depois realmente quando se tenta reconstruir a história é através daquela lente e isso origina problemas e que temos que aceitar e limitações, sobretudo limitações que temos que aceitar portanto e saber viver com elas, mas não deixar, tentar ao mesmo tempo não deixar de ver a outra vida que estaria na cidade para além do funcionamento, por exemplo, agora vou dar aqui um exemplo super concreto, hum, para conhecer o Arrabalde Oriental, ou seja, a parte oriental de Lisboa, fora de Muros, ah, há basicamente São Vicente fora. E é consultar o Fundo São Vicente fora. E a pessoa, portanto, o historiador tem que se abstrair de que está, por um lado, se abstrair que está a consultar aquele fundo monástico, mas ao mesmo tempo não perder a noção que está limitado, completamente limitado àquele fundo monástico e que vê muito mais para além daquele fundo monástico e que se perdeu. E, portanto, é um exercício complicado, mas também muito interessante de fazer, que puxa um bocado pela nossa imaginação, mas sempre com os pés completamente assentes na terra para não levantar voo. E, paralelamente a isso, não é só questão de ser um fundo, é sobretudo isso, mas sobretudo dentro do fundo, de ser uma documentação muito tipificada. Porque nós, em termos genéricos, nos nossos arquivos, próprio medieval, as tipologias documentais que nós temos são muitas vezes as mesmas, entre aspas, pobres. Se nós compararmos, está ali uma colega nossa de Aragão, portanto, o Fundo de Aragão, as fontes que existem para o conhecimento da coroa de Aragão, não há comparação. Não há comparação possível. Portanto, na verdade, aquilo que nós temos é, por um lado, documentação de algumas instituições. E essa documentação já de si é selecionada, entre aspas, em função de um conjunto de objetivos. Por exemplo, manter a documentação a valor perpétuo, portanto, aquilo que consignava direitos para sempre, era isso que interessava manter. Documentos que de facto consignassem direitos, privilégios, documentação emitida por poderes soberanos, papas, reis. E depois há diríamos, uma outra documentação que nós sabemos que desapareceu, que por vezes encontra-se noutro tipo de arquivo. Por exemplo, arquivos de família, por exemplo, que obviamente para o período medieval, obviamente não são assim tão fornecidos, mas muitas vezes vemos tipologias que muitas vezes são muito raras ou que nós nem sabíamos que existiam. Porque, na verdade, os arquivos destas instituições eclesiásticas, não é? É um arquivo muito selecionado, muito conservado em função do objetivo primeiro, que era justificar e gerir o património que tinha. Não é? Essencialmente funciona por aí. Daí essa dupla limitação. Obviamente, quando estamos a escrever história, é difícil termos essa consciência, mas ela é necessária. Como também é necessário termos a noção, de facto, da forma de conservação da documentação. E cada vez mais, e isto obviamente já não se pode fazer da história de uma instituição, de uma cidade, de um grupo de pessoas, sem pensar no arquivo, sem pensar na forma pela qual essa documentação se foi produzida e continuou. Neste momento, os estudos, não é? Neste momento, os estudos de facto, de arquivística histórica, de arquivologia, como vocês quiserem chamar, de facto, estão suficientemente sólidos e mostram, de facto, que para evitar e para diminuir, de facto, essa distorção, tem que se estudar, de facto, a forma de transmissão do arquivo. Ou seja, já não é aceitável que se chega à Torre do Tombo, ele quer ver o fundo e toca a ver pergaminho a pergaminho, tira-se a documentação que se quer, a informação que se quer da documentação, tem que se perceber porque é que essa documentação está lá. Vão-me dizer, é fácil de fazer? Não, não é. É possível? A maior parte das vezes não. Mas pelo menos há que tentar, porque obviamente isso condiciona muito aquilo que nós vamos, as conclusões que nós vamos tirar. Se há 30 anos, 40 anos era aceitável, hoje já não.
Portanto, e acho que hoje é difícil, mas tem que se de facto pensar muito na documentação que nós estamos a analisar e ver o arquivo não somente enquanto um repositório de onde se extrai informação, mas de facto um objeto de história em si e que vai condicionar muito qualquer visão que nós tenhamos sobre a documentação que nós vamos trabalhar. Eu estou a olhar para a Filipa porque ela é que é especialista. Pronto, eu só estou a replicar coisas que de facto ela até ajudou a consolidar. Portanto, eu acho que isso é importante sublinhar, não é? De facto, a questão do arquivo, que justifica muitas das vezes o que existe e o que não existe, de facto tem que se pensar mais, não somente como lugar onde se retira informação, mas de facto como um objeto de estudo em si. Sobretudo nestes temas agora que nós temos de doutoramento e mestrado, muitas vezes, pelo menos pensar, poder-se-á não conseguir concretizar nada, mas pelo menos sublinhar que de facto o arquivo condiciona muito a investigação que se faz. Vamos passar para os fundos municipais. Sim, e no caso de Lisboa, infelizmente, devo dizer, apesar do Conselho de Lisboa ser uma instituição muito antiga, a verdade é que as primeiras etapas estão muito mal representadas. E a documentação que existe no Arquivo Municipal, que eu não conheço muito bem, mas conheço parcialmente, pelo menos, é bastante fragmentária, sobretudo século XII não há nada, XIII há pouco, e no XIV, aí sim, aí começa mesmo a haver documentação a sério. Mas isto para dizer que a documentação do Conselho de Lisboa é bastante interessante e dá um contributo absolutamente fundamental, que demonstra bem como o Conselho de Lisboa era uma instituição importante, apesar de Lisboa ser uma cidade do rei. E é muito interessante, e julgo que este trabalho ainda está por fazer, perceber melhor os problemas e as dinâmicas existentes entre o rei e o Conselho em Lisboa, na Lisboa medieval, é uma coisa que ainda me parece estar completamente por fazer, porque não é uma coisa linear. O rei não tem sempre a mesma força e o mesmo peso, e o conselho também não, e portanto conforme o reinado, conforme a pessoa que está no reino, conforme o conselho, e aí ainda é mais difícil de perceber, né? Quem eram as pessoas. Nós temos alguns nomes, sabemos que há algumas personagens importantes, mas sobretudo já para o 14 e 15 e mais cedo é muito difícil perceber, mas de facto parece uma linha interessante a seguir. Perceber essa ligação, portanto, o que é que aquilo seria uma engrenagem minimamente complicada, porque Lisboa realmente era sem qualquer dúvida a maior cidade do reino e tinha um conselho que tinha alguma presença e depois vai perdendo presença e depois reconquista. É de facto um processo altamente complexo, um processo muito complexo, e não linear. É isso que queria sublinhar. O que é que achas? Faz todo o sentido, porque obviamente depois também a relação obviamente nós temos aqui, creio, na relação entre o rei e o conselho aqui de Lisboa, há sempre diríamos dois patamares que jogam um com o outro. Um é a subordinação, se quiserem, jurídica do conselho face ao rei. Portanto, porque obviamente a cidade é do rei e o rei acaba por ter a última palavra. Mas depois há essa relação conjuntural, não é? Há uma relação conjuntural em que, de facto, quando há momentos de mais fraqueza, o conselho obviamente tenta ali fortalecer um bocadinho o seu papel, e nós vimos isso em 1384, não é? Portanto, com o rei, o mestre da Visa, conceder um conjunto de benesses que depois, na década seguinte, muitas delas não se ouve mais falar, portanto não se descobre o alargamento do termo, depois não se sabe mais nada, portanto há aqui várias situações. Relativamente, eu acho que a esta documentação municipal, eu acho que até está bem conservada, não é? Até se pensarmos na documentação que havia antes do terremoto, pós-terremoto, eu penso que, de facto, e obviamente falando com colegas que sabem muito mais disto, não é? Que sabem mais dessa situação, como o professor Miguel Martins, não é? Que trabalhou muitos anos que é teu colega,
trabalhou muitos anos no arquivo, na verdade, e ele de facto tem razão a dizer que não se perdeu tanta coisa. Agora, aqui a questão é a seguinte, é que, na verdade, a documentação que nós temos, eu creio que deriva de duas situações. Por um lado, é limitada ao escopo de competências da Câmara, e é restrito. Não pensem a Câmara, e mesmo a Câmara de Lisboa, com um conjunto lá de competências. Não tem. Portanto, tinha questões relacionadas com o abastecimento e para isso, mesmo que fosse necessário ir buscar cereal, teria que pedir ajuda ao rei. Portanto, salubridade pública, não é? Higiene urbana, controle dos preços, portanto, verificação se as atividades económicas estavam a ser bem desempenhadas, se os vendedores estavam a vender como deviam, se os produtos tinham a devida qualidade, mas não muito mais do que isso. Portanto, não estamos a falar de uma instituição com um poder muito para além disso. E, portanto, a documentação que nós temos tem a ver, em grande medida, com essas funções. Portanto, o conjunto grande de posturas que nós temos e as atas de variação, sobretudo as posturas que nós temos, o livro das posturas antigas, derivam, uma das fontes são os livros que os almutassés tinham. Portanto, obviamente, e se repararem, se forem fazer, se virem com atenção os temas dessas posturas que pululam nesses registros, é sobretudo questões relacionadas com controle de preços, higiene urbana e pouco mais, porque é o escopo das atividades. E eu acho que, em segundo lugar, tem a ver também com o arquivo ser um arquivo de recepção. Ou seja, mais do que conservar a documentação ou cópia da documentação que era emitida, o Arquivo de Lisboa, e nisso eu acho que os arquivos municipais, a Filipa Estou, obviamente, o de Évora, tem mais propriedade para dizer que sim ou que não, mas eu penso que são arquivos todos de recepção. E nós vamos ver isso, são arquivos de documentação recebida, nomeadamente Régia. Produz documentação, obviamente, mas se formos a ver, essencialmente, lá está a chancelaria dos reis, não é? Portanto, é documentação recebida. Ao contrário, por exemplo, de outros concelhos, por exemplo, em Castela, em que nós temos, de facto, grandes arquivos municipais em que uma grande parte da documentação é produzida. Eu não estou a dizer que não haja, mas a lógica, creio eu, de formação destes fundos para o período medieval é a recepção e não a emissão. Pelo menos para Lisboa. Não sei se para Évora funciona da mesma maneira, mas é muito a questão da recepção. Porque, obviamente, era isso que interessava. E se virem a documentação depois para o reinado de Dom João II, lá está, aquilo é muito interessante. O Dom João II, durante muitos anos, não está em Lisboa, portanto, a relação com a Câmara é epistolar, e, portanto, o rei manda uma carta para Lisboa a dizer: ok, sobre a carta que vocês mandaram sobre isto, faça-se isto, sobre isto, faça-se isto, sobre isto, faça-se isto. Portanto, obviamente, o rei manda e a Câmara cumpre. Portanto, não há ali grandes lives de diríamos, proatividade. E, na verdade, a questão é de facto, interessava à Câmara conservar essas ordens, para provar, olha, eu de facto fiz aquilo que você disse. Portanto, eu acho que isso passa muito pela essa questão da recepção, porque obviamente queriam provar de facto que tinham cumprido as ordens do rei. E isso é notório com Dom João II. Dom João II é uma maravilha, de facto, e ela já está online, okay, muitas delas, ler essas cartas, muitas vezes muito sintéticas, sobre isto faça-se isto, sobre isto faça-se isto, e que mostra de facto a subordinação que o Conselho tinha relativamente ao rei. Portanto, quando eu leio de vez em quando para estas cronologias a independência da Câmara, de facto a pujança do poder municipal face ao rei, eu de facto tenho as minhas dúvidas, se bem que é verdade que o final do século XV também não é o meu período de eleição. Mas, na verdade, não é essa a ideia que a documentação
que nós temos conservado em Lisboa, dá de facto a ideia de um rei que controla, de um rei que está atento e de um rei que, como não está presente, governa pelo escrito. E acho que isso é muito interessante. Vamos falar agora noutra questão, nos fundos que eu chamei aqui sobretudo neste livro do tombo, feito depois do terremoto de 1755. Obviamente isto importa se temos que ter cuidado com as perspectivas na documentação medieval, ainda temos de ter muito mais cuidado quando tentamos olhar para a cidade utilizando documentação que já nem sequer medieval é, não é? Mas de facto, do ponto de vista topográfico, e isto porque eu lidei com isto, é fundamental. Realmente estes livros do tombo são absolutamente fundamentais. Porquê? Bem, em primeiro lugar vou explicar só como é que foi o processo e porque é que aconteceu o processo e porque é que ele é importante, assim, super rapidamente. Com o terremoto de 1755 a cidade ficou, como todos sabemos, extremamente destruída. Mas continuava a haver proprietários, algures, muitos deles desaparecidos, alguns debaixo dos escombros e já mortos, outros nem por isso, e havia sempre pessoas que queriam um bocadinho mais, já que o meu vizinho já não está cá, pronto, então os conflitos deviam ser absolutamente absurdos e foi decidido que ia-se fazer, então ficou decidido que se fazia um levantamento preciso das propriedades da cidade. E isso é uma fonte absolutamente espetacular para quem quer estudar a cidade antes do terremoto. Porquê? Porque temos, e temos aqui ao lado, aqui perto, a meia dúzia de centenas de metros, esta documentação, são livros em que descrevem a casa, edifício a edifício, citando quem era o proprietário, muitas vezes até dizendo, dando informação da sua profissão, e dos proprietários anteriores, muitas vezes, ou afuramento a quem, e realmente é um manancial de informação que temos nestes livros. Estes livros são extremamente mal conhecidos e por isso é que trouxe aqui e queria falar um bocadinho deles. São extremamente mal conhecidos por alguns motivos. Em primeiro lugar, é aquele tipo de documento que se fala muito, mas que se lê pouco. Ou seja, que se refere muito na bibliografia, mas depois as pessoas que realmente o leram são pouquíssimas. Por exemplo, o Augusto Vieira da Silva, que é um insigne lexicógrafo, aliás, fundador o espólio dele é basicamente a fundação do meu local de trabalho, o Gabinete Social de Cipenenses, e portanto a quem devemos muito. Ele cita abundantemente este tombo, mas percebemos que ele não leu o original. Leu a cópia feita pelo Valentim de Freitas, que ele próprio, aliás, que é uma cópia que está na Biblioteca Nacional, e o Vieira da Silva mandou fazer uma cópia sobre a cópia, essa cópia que nós temos no GEO. E de facto não leu o original, e também, mas não estou com isso a dizer que o trabalho dele é menor, longe disso. Porque na verdade o Vieira da Silva foi a pessoa que mais utilizou o tombo, ou que melhor o leu e que mais o trabalhou, pelo menos. E portanto, mas além disto, realmente são poucas as pessoas que trabalharam ainda esta fonte e é uma pena. Há motivos práticos, é um livro difícil de ler. É um livro difícil de ler. É claro que para paleógrafos altamente experimentados, como temos aqui alguns, conseguirão ler facilmente, mas não é de facto, a letra é difícil, a organização por vezes é complicada, e de facto não é um livro que seja muito lido. E depois são vários volumes, são mesmo vários volumes, são, sei lá, milhares e milhares de fólios e isso não ajuda, pronto, desmotiva. Desmotiva as pessoas a pegarem nisto, o que é uma pena porque ele na verdade, está extremamente bem organizado. Eu acho que pelo menos, eu acho que uma edição desta fonte era absolutamente essencial, mas se não havendo edição, pelo menos uma sumarização e uma inventarização, fazer um inventário, porque aquilo está organizado por bairros, está organizado rua a rua, e se nós conhecemos um mapa de Lisboa anterior ao terremoto, nós podemos ir ver, nesta rua
rua, quem é que vivia e qual era a largura dos prédios, quantos andares tinha aquele prédio. Quer dizer, isto é uma fonte de informação absurda e que poucas cidades, ou quase nenhumas, têm. Porquê? Porque não sofreram um terremoto de 1755. Mas diz uma coisa, agora eu estava a ouvir e estava a pensar, como é que, ou seja, eles explicam como é que, qual foi o processo de levantamento, diríamos, da informação? Sim. Fizeram inquirição a pessoas que estiveram, porque imagino que muitas destas propriedades caíram, não é? Claro. Portanto, como é que eles conseguem reconstituir? É através de testemunhos, memória? Como é que tens alguma ideia de como é que eles... Pelo o que percebemos, de facto, em primeiro lugar, a cidade estava muito destruída, mas temos que esclarecer aqui uma coisa. É que, por exemplo, as partes da cidade que foram completamente refeitas, como a Baixa Pombalina, aquela reconstrução podia ter sido feita de outra maneira, ou seja, podia ter sido feita seguindo aquilo que lá estava. Isto quer dizer, porque nós temos plantas que estão, muitas delas no Museu de Lisboa, que de sugestão, porque houve uma série de sugestões, de planos, vamos voltar a fazer Lisboa assim, vamos fazer assado, e a proposta que ganhou é a proposta mais radical de todas, a proposta mais arrasadora e que destruiu completamente a malha urbana medieval, como sabemos, pelo menos naquilo que era o Rabaldo Ocidental. E, portanto, isto para dizer que era possível medir com fita, e realmente é essas, nós temos com cordoamentos, na verdade era isso que era através desse sistema, o sistema de cordoamentos, braças e palmos, e era tudo medido, e portanto se era tudo medido, a coisa não estava assim tão destruída. É claro que depois a destruição deu muito jeito a algumas pessoas, nomeadamente ao Sebastião de Carvalho e Melo, que teve muito gosto em fazer uma Lisboa nova, tal como Nero, mas pronto, isso é tudo uma outra conversa, poderíamos ter noutra altura. Mas não mandou entender. não, exato, não foi preciso, já tinha acontecido. Sim, e isto agora para explicar, este é um trabalho do Augusto Vieira da Silva feito com base no tombo, o Vieira da Silva conseguiu reconstituir, isto é a fachada sul da Rua Nova dos Ferros, portanto uma das principais, a principal artéria da cidade antes do terremoto de 1755, e toda esta fachada sul, portanto estes lotes estão medidos com precisão. E temos aqui uma faixa, vou passar com o rato, uma faixa que percebemos depois que era onde estava a muralha dinizina, portanto a muralha de Dom Dinis. Depois temos a rua, chamada aqui nesta época Rua da Confeitaria, anteriormente Rua da Ferraria, e mais uma série de prédios onde passaria depois a cerca fernandina. Ora, esta reconstituição extraordinária depois permitiu-me, que já agora no trabalho da minha tese, contando este número de lotes, percebi-me que este exato número de lotes estava num documento de Dom Dinis, num inventário feito em 1300. Isto permitiu o quê? Perceber que se os mesmos lotes que foram feitos nos últimos anos do século XIII se mantinham em 1755, isto permite-nos perceber a pervivência e a duração, quer dizer, a marca do cadastro medieval na cidade até 1 de novembro de 1755, que não permaneceu porque realmente houve outras vontades, noutros sentidos. Isto para dizer que aquela fonte permite fazer isto para a cidade inteira. Assumindo que, de facto, há essa correspondência... Não digo que a cidade inteira depois tivesse correspondência com a cidade medieval. Naquele caso foi possível aferir, porque o rei, de facto, mandou fazer aquelas casas todas naquele momento preciso, e temos isso completamente documentado. E sabemos que é um processo que está ligado à muralha de Dom Dinis, e, portanto, aqui, neste caso, é fácil perceber. Mas podemos fazer isso utilizando aquela fonte para a cidade do século XVIII. A cidade do século XVIII está ali descrita, preto no branco, quer dizer, com os nomes das pessoas que lá viviam. Eu acho que não há outra cidade na Europa que tenha este privilégio de ter um inventário com aquela medida ao metro ou ao milímetro, que é ao metro não, porque não é medida, não é métrica, mas medida com precisão, realmente é uma fonte absolutamente extraordinária. E é curioso que, apesar de tudo, tenha passado, ou seja, portanto,
o Vieira da Silva usou, mas de facto, como tu dizes, não há esse aproveitamento. Mas isto acontece muitas vezes, não é? Acontece muitas vezes. Não é? Alguém lê a fonte, escreve sobre a fonte e depois é mais cómodo utilizar aquilo que alguém escreveu sobre a fonte e não ir à fonte. E depois vamos à fonte e depois percebe-se que o que lá está, que o que se conhece sobre a fonte não é de facto o que lá está. Portanto, moral da história, regressem sempre à fonte, não é? Portanto, mas é muito curioso que não tenha sido tão aproveitado, não é? É uma fonte que está lá, está à espera. Bem, vamos seguir. Uma transcrição de capítulos de cortes relativas a Lisboa. Que é uma fonte, obviamente, conhecida, que está justamente no arquivo municipal, e eu, de facto, e poderia haver milhentas escolhas, não é? Milhentas mesmo, aqui não é de facto não é uma exageração, aliás, até seria mais um eufemismo. Portanto, há aqui, de facto, muita variedade de fontes que podia escolher. E esta é interessante porque, na verdade, ilustra desde logo esta importância da documentação municipal conservada no arquivo, e isso, de facto, tem que ser louvado, que nestes últimos anos o Arquivo Municipal de Lisboa tem feito um trabalho muito, muito importante ao nível de disponibilizar digitalmente muito, muito do seu acervo. E, na verdade, eu acho que se deve criticar quando as coisas não correm bem, mas também se deve louvar quando, de facto, as coisas correm bem. E eu acho que este é um caso em que, de facto, as coisas correm bem. Nós conseguimos ter acesso neste momento, nós e pessoas em qualquer parte do mundo, acesso a uma grande porção do acervo medieval da Câmara de Lisboa. Eu acho que isso tem que ser sublinhado. Relativamente a este documento em específico, eu escolhi-o porque, na verdade, ele ilustra, por um lado, essa questão que nós já falámos da relação entre o rei e a cidade, o rei e a Câmara, e ilustra também a variedade de assuntos que podia tocar, de facto, nessa relação. Aqui, obviamente, eu fiz um pequeno quadro com os temas de cada um dos capítulos e depois, diríamos, um sumário muito, muito rápido do que cada um trata, e na verdade podem ver que nós passamos das sacas do pão, ou seja, da ideia de retirar, não é, cereal da cidade, de enviar para outros lados, ao abastecimento, aos besteiros do conto, depois à questão mais de direitos, não é, das pessoas, e até depois à confirmação. E vejam como, de facto, de facto há aqui uma variedade e, sobretudo, o que é um elemento interessante, mostra a projeção de Lisboa. Se virem, por exemplo, ali o segundo, o abastecimento de carne, ou seja, Lisboa não estava, este artigo é muito interessante, porque Lisboa não está preocupado com a carne, com os animais que estão em Lisboa. Está preocupado com as fronteiras secas, portanto, ao longo do reino, e que, segundo os oligarcas de Lisboa, não são bem vigiadas. Faz com que os animais saiam para Castela. Isso é mau, porque os animais que fogem para Castela já não vêm para Lisboa. Obviamente que é um mercado que é muito importante, não é? Lisboa não produz tudo aquilo que precisa. E nesse aspecto, a professora Iria Gonçalves tem textos fundamentais sobre essa questão, sobre o abastecimento da carne. Estou-me a lembrar de dois que ela publicou no catálogo da exposição que o IEM fez há alguns anos, ali o pão, carne e água, o abastecimento da cidade, e que são textos muito interessantes em que ela mostra, de facto, a quantidade de animais que seria preciso trazer para Lisboa, porque obviamente não são produzidos aqui. E este artigo é muito interessante, porque mostra que Lisboa está preocupada com aquilo que se passa na fronteira. E, portanto, percebe-se a lógica de facto dessa necessidade. Lá está, repete-se um bocadinho aquela ideia do abastecimento, não é? Vejam como, de facto, isto liga-se com as competências da Câmara, porque, obviamente, não se fala aqui
em defesa militar, não se fala aqui em competências que a Câmara não tem. Vejam-se, sacas do pão, abastecimento da carne, aqui a questão dos privilégios, isso é muito interessante, portanto, porque a pessoa na cidade não é toda igual. Ou seja, nós hoje estamos habituados a uma sociedade igualitária, em que todos temos os mesmos direitos, não é? Somente as pessoas não têm 18 anos, não têm o direito de participação política, mas a partir dos 18 anos todos nós temos os mesmos direitos, não é? E, portanto, não é isso que se passava, não é? Portanto, havia uma inigualdade social que era aceitada e que fazia parte da vida de todos nós. E, na verdade, este é um exemplo, porque o Conselho tem dificuldade em recrutar besteiros do conto, porque há citadinos que dizem que são moedeiros, porque os moedeiros têm um estatuto específico, têm um conjunto de privilégios, ou que moram na Alcáçova, que queria dizer também um conjunto de privilégios específicos, e, portanto, a Câmara vem dizer não podem, eles têm que... Não os deixem, de facto, privilegiarem-se, se quiserem. E, portanto, é muito curioso esta questão. Outra questão importante que aqui, com o elemento da documentação também, que é a utilização das pedreiras. De facto, o Conselho tinha uma carta de Dom Pedro autorizando-os a irem buscar a pedra das pedreiras que havia à volta da cidade para as suas construções. E nesta altura, o Conselho, de facto, quer usar a pedra e não o deixam. Só que o Conselho não tem a dita carta, o que mostra, de facto, também as limitações de conservação neste período, não é? Portanto, e então o Conselho pede ao rei que, por favor, cata a carta na Torre do Tombo para que possa projetar, possa mostrar, de facto isso. E, portanto, parece-me, para não me alongar muito mais, um documento interessante que mostra a variedade de tópicos que poderiam surgir nas relações entre o Conselho e o rei e, de facto, algum dos interesses que a Câmara tinha, como, por exemplo, ali a questão da aposentadoria é muito interessante. Havia um nobre que estava na cidade e que pronto, exigia a aposentadoria, exigia acolher-se na casa dos vizinhos, e eles não queriam, porque utilizava a roupa da cama, comia a comida que tinham, e, portanto, veja, chegamos ao ponto desse tipo de situações. Portanto, eu acho um documento muito, muito interessante e que espelha bem, de facto, este largo escopo, não é? Das relações que existiam em Lisboa e, de facto, das potencialidades que ainda hoje esta documentação permite para o estudo da cidade. Sim, explicar só aqui como às vezes um documento solitário não conta por si só a história e só percebemos o que é que ele significa quando olhamos para o panorama global da documentação. E então temos aqui uma carta de confirmação de uma venda de várias partes de tendas situada na Rua dos Mercadores. Atenção, não é a Rua Nova dos Mercadores, é uma outra rua que atravessava a cidade um bocado mais a norte. Mas na mesma freguesia, por acaso. Em 1277. Portanto, um tal Domingos Martins e a sua esposa Maria Martins, vizinhos de Santiago do Cacém, vendem a um Pedro Martins mercador e a sua esposa toda Martins, ou seja, muitos Martins neste documento, os quais acabam por vender todos os Martins, entregam a sua parte ao rei Afonso III. Bem, isto parece extremamente desinteressante, quer dizer, mais um documento que não interessa a ninguém, mas na verdade não, não é este documento que é especial, mas é o facto de, exatamente nestes anos, nestes poucos anos, portanto na década de 70 sobretudo, do século XIII, são centenas de composições feitas, em que se vê uma transferência de propriedade da parte de privados para as mãos de quem? Do Afonso III. Isto, mais uma vez, temos que perceber isto ligado com o fogo do Afonso III na cidade de Lisboa e o Afonso III torna realmente Lisboa cabeça de reino e vem com uma ideia claríssima do que é que quer fazer, do que é que pretende fazer em Lisboa. E uma das coisas que pretende fazer em Lisboa é tomar conta do comércio.
Obviamente percebendo que, sendo a cidade de cabeça de reino, é a cidade onde vai convergir o comércio, portanto as atividades económicas vão lhe dar proventos à coroa que mais nenhuma outra cidade poderia dar. E então o que é que ele faz? O Afonso III tem a bela ideia de comprar ou forçar a venda, porque realmente é isso que parece ter feito em determinados casos, de muitas tendas ao longo da principal via, da principal rua, onde portanto, aquela rua era um verdadeiro centro comercial, a Rua da Correaria, chamada Rua da Correaria, porque era a rua onde corriam os bois, onde se fazia a corredora, a correaria, isto é tudo basicamente a mesma ideia, era a rua onde corriam os bois. O gado para entrar e sair na cidade, porque, como sabemos, o gado era abatido no interior da cidade, porque obviamente não havia, peço perdão, não havia caminhonetes frigoríficas na época. E, portanto, o gado era levado vivo e era abatido o mais próximo possível do momento da venda das carnes, como faz todo sentido, não é? E, portanto, o Afonso III compra ou força mesmo a compra, começa por comprar partes e depois, além das partes, manda funcionários régios, mas além de não querem nos vender mais uma parte, pensem lá bem, se calhar até querem, se não isto e aquilo, e não sei se não houve até episódios de violência, não me espantaria nada, e de facto o que é verdade é que o Afonso III adquire uma propriedade nas tendas, neste espaço central de Lisboa, e ao mesmo tempo o que é que faz? Faz carniçarias e fangas, as fangas são o sítio onde se vende o cereal, carniçarias e fangas num outro sítio, deslocalizando. Nós sabemos que havia umas fangas velhas e umas carniçarias velhas, algures junto a esta Rua da Correria, e ele vai deslocalizar isso. Ou seja, aquele documentozinho inocente, este documentozinho inocente de uma confirmação de venda ganha toda uma outra perspectiva se percebermos a intenção do Afonso III. E, portanto, isto para dizer o quê? Que uma fonte perdida, um documento perdido, às vezes pode ter um significado bastante maior e que só pode ser percebido quando se observa o panorama geral da coisa. Queres agora tu... Se calhar eu comentava só o último documento que eu selecionei, a questão que é uma súplica, e até aqui, e muito rapidamente, e até aqui nós temos visto documentos redigidos em Lisboa sobre Lisboa. E na verdade eu eu escolhi esta súplica, que apresenta a tradução, que se calhar em latim era mais difícil, e portanto está ali a tradução. Mas selecionei este documento porque, na verdade, a documentação, a história de Lisboa e o conhecimento e as informações sobre Lisboa medieval não se limitam à documentação produzida em Lisboa ou à documentação relativa a instituições de Lisboa. Obviamente, ela encontra-se em muitos outros fundos. Pode haver uma carta sobre Lisboa no Porto e em outros sítios, e aqui é sobretudo ilustrar também a importância das informações que se contêm em arquivos internacionais, como por exemplo o Arquivo Apostólico Vaticano. Portanto, é importante sublinhar de facto que a documentação apostólica, a documentação sobretudo de caráter financeiro, a documentação sobre a fiscalidade que existe, sobretudo para o século XIV, tem muita informação sobre Lisboa. Obviamente é algo que eu tenho uma responsabilidade direta ainda não ter publicado, porque já deveria ter publicado pelo menos parte dela, mas agora com mais tempo, se calhar nos próximos anos, será. E na verdade é importante sublinhar isto, que nós podemos encontrar documentação relativa a Lisboa, sobre pessoas e instituições de Lisboa, em documentação, diríamos, dispersa pelo reino. Aqui, obviamente, nós só sabemos que há um Vasco Gonçalves de Alenquer, clérigo da Diocese de Lisboa, que foi dispensado de um defeito. Pronto, é uma informação mínima para o conjunto, de facto, de informações em torno do Lourenço Barbudo, que será o futuro Bispo de Lisboa, o chamado Gonçalo Rodrigues. Mas, de facto, era isso que eu queria sublinhar, de facto, a necessidade para quem estuda Lisboa, obviamente, concentrar-se nas fontes das instituições de Lisboa, mas sabendo que há informação sobre a cidade e sobre os seus habitantes em muitos outros fundos. Sobretudo se estivermos a pensar em oficiais que serviram, que trabalharam em Lisboa,
sabendo que oficiais, por exemplo, oficiais régios, que circulam, portanto, diríamos, abrir um pouco uma caixa de Pandora e, de facto, para quem quer estudar a sociologia das elites de Lisboa, tem que, obviamente, ver outros fundos, porque eles podem aparecer, porque, obviamente, há pessoas de Lisboa que servem o rei e que circulam com o rei, e, portanto, é importante também ter essa noção, de facto, dessas informações que estão dispersas por outros fundos. E era sobretudo isso que eu queria sublinhar quando selecionei esta súplica. Não é? Consigo tirar a última parte? Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. De facto, pensar em fundos ou documentos inesperados. E, na verdade, apesar de tudo, ainda há surpresas. Ou seja, ainda podemos, aqui e ali, encontrar documentação sobre Lisboa que nós não sabíamos que existia. E a documentação das colegiadas é muito interessante. Eu dou 2 exemplos. O fundo da colegiada de São Julião encontra-se hoje em face à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Portanto, não está na Torre do Tombo, está na igreja Nossa Senhora de Fátima, não é? Está lá o antigo fundo de São Julião, porque por vicissitudes várias é lá, que está cerca de 300 pergaminhos, por aí, 300 pergaminhos, com mais 500 livros. E que só descobriu há meia dúzia de anos porque foi necessário ler um bocadinho a documentação, não é? Portanto, ainda há surpresas. Como Santiago, não é? Uma parte do Fundo da Colegiada de Santiago encontra-se no Fundo dos Pergaminhos da Biblioteca Nacional. Mas só estava inventariado uma pequena parte, quando há muito mais, e, portanto, haver essa documentação. E aqui, obviamente, uma palavra de grande louvor ao Pedro Pinto, que é ele que, em muitos casos, de facto, nos alerta para estas situações, e, na verdade, é muito interessante que ainda há documentação que praticamente ninguém tocou. Não é estudou, é tocar, não é? Portanto, eu acho isso muito interessante, como, obviamente, algumas instituições de assistência, não é? Que, obviamente, a documentação que existem nas paróquias hoje é, obviamente, documentação que pertence a essas mesmas paróquias, que geralmente não está acessível, e, portanto, quando temos incorporações, como aquelas que houve aqui há uns anos, para o Arquivo do Patriarcado, muitas vezes encontra surpresas. E no caso do fundo que é Santo Estevão da Alfama, por entre a documentação que veio, está lá um livro de registro de uma das confrarias de pescadores, portanto, do início do século XVI, um livro grande, cheio de registro de dados passados desde o início do século XVI, da confraria. Portanto, quando nós sabemos a falta de documentação das confrarias e dos hospitais medievais, justamente porque não continuaram, está a ver? A falta de permanência levou a que, de facto, não tivéssemos nenhuma, ou praticamente nenhuma documentação. Não há fundos dessas confrarias e desses, bom, tirando dos clérigos ricos, não é? Dos clérigos ricos, sim, mas lá está, é muito específico. Mas, na verdade, podemos ter surpresas. A documentação apostólica, obviamente, é a mesma coisa. E, portanto, a documentação apostólica, obviamente, é algo muito importante, porque tem informações de caráter fiscal que nós não encontramos em mais nenhum lado. Portanto, percebe-se a organização, por exemplo, da fiscalidade episcopal. Qual é a orgânica que permite ao bispo sacar, de facto, os rendimentos da malha paroquial, etc. Portanto, é muito interessante. E, ultimamente, tenho vindo a trabalhar, sobretudo, no âmbito do projeto Vínculo, orientado pela professora Maria Lourdes Rosa, de facto, a questão dos arquivos de família, e que tem, de facto, permitido, de facto, perceber, de facto, que estes arquivos particulares, que muitas vezes são organizados em função da necessidade de provar a manutenção de um vínculo, neste caso, de um morgadio ou de uma capela, de facto, pode ter tipologias muito interessantes e, em grande medida, documentação sobre Lisboa. Portanto, parece-me que, pelo menos da minha parte, parece-me interessante, de facto, diríamos, sublinhar esta possibilidade ainda, de facto, de haver documentação inédita, muito pouco explorada, que ninguém viu, e que muitas vezes nós, quando temos que orientar trabalhos, ou uma pessoa que está à procura de um tema, não é?
e nós sabemos, de facto, as limitações de tempo neste momento para a elaboração de tese de doutoramento e sobretudo, dissertações de mestrado, muitas das vezes seria interessante poder estudar, olha, por exemplo, o tal registro da confraria. Por que não? Por que não fazer um mestrado sobre isso, não é? Por que não pegar na documentação de São Julião e caracterizar do ponto de vista patrimonial ou sociológico a colegiada, não é? Porque isto eu acho, e acho que gostava de terminar com isto, todos os tipos de história são válidos. Portanto, querer estudar as mentalidades é válido, querer estudar a evolução do pensamento religioso é válido, contar a distribuição patrimonial é válida, mas neste momento eu acho que é cada vez mais eu acredito, é importante a história institucional. Ou seja, fazer trabalhos de história institucional é importante, porque obviamente a documentação está agregada a instituições, nós vivemos em instituição, eles viviam, diríamos, em sociedade nas quais pontificavam instituições, e na verdade, se nós queremos avançar o conhecimento sobre a sociedade medieval, sobre o funcionamento dessa sociedade, temos que obrigatoriamente cada vez mais conhecer melhor as instituições medievais. Vão-me dizer, é difícil, não dá tempo, é muito trabalhoso, mas na verdade eu diria que uma das bases para avançar o conhecimento da história medieval passa sem dúvida pela história das instituições. Pelo menos eu acredito isso, eu acredito nisso e de facto e para isso este tipo de documentação presta-se muito bem, não é? Portanto, sem, obviamente, exprimor para outros tipos de história, para outros tipos de vias que se podem seguir. Portanto, a mim parece muito importante sublinhar esse aspecto, e além do mais, é muito mais fácil depois de enquadrar, não é? Se tem o fundo mental de uma determinada instituição, não precisa de andar à esquerda e à direita à procura. É aquele fundo. Não falaste nos arquivos de família. Mas, falei muito rápido. Muito rápido. Essa questão de facto dos arquivos, muitas vezes, estarem ligados à questão de provar a manutenção de um vínculo ao longo do tempo. Sobretudo isso. vou só deixar como a laia de parágrafo de epílogo. Imaginemos que era possível ler o arquivo do Bartolomeu Joanes, que tem uma capela na sede de Lisboa, que foi para quem não conhece, foi um mercador de bastante relevância. A relevância do Bartolomeu Joanes pode ser vista no sítio onde ele está sepultado, ou seja, é a única pessoa que tem privado, que tem uma capela lateral inteira só para ele, na Sé de Lisboa, está à esquerda, quando entramos na Sé, logo à esquerda, uma capela medieval, e o senhor, portanto, ele vivia na Torre da Escrivaninha, segundo sabemos, e teria com certeza um arquivo extraordinário. E nós podemos ver no testamento, temos o testamento por acaso, sobreviveu, e realmente teria com certeza um arquivo escrito impressionante e que desapareceu completamente. Agora imaginemos se o tivéssemos. Não, olha, só para terminar mesmo, porque o caso do Bartolomeu Joanes é muito interessante. Como é que uma pessoa tão poderosa, certamente do ponto de vista financeiro que era, para conseguir isso que tu disseste, nós temos, se calhar, referências em 3, 4 documentos. Sim, exatamente. E nunca passou para a Câmara. Portanto, eu conheço a documentação da Câmara deste período, não veio lá registro do Bartolomeu Joanes. Portanto, quer dizer o quão limitado é a paisagem documental que nós temos. Porque, na verdade, esta pessoa certamente teria deixado um rastro documental muito maior do que aquele que nós temos. São 3 ou 4 documentos, não é mais. E, portanto, vejam um bocadinho esta questão e nós sabemos porque lá temos o túmulo, porque se não houvesse túmulo e capela também não haveria testamento ali, portanto... Nem dávamos por... Não. Era mais um... É verdade. Portanto, estas vicissitudes, de facto, da representatividade da documentação, que nós nunca conseguiremos controlar, mas que, pronto, devemos pensar nelas. Bem, se calhar vamos passar a palavra ao... Exatamente. Pois eu ia sugerir isso. Bom, em primeiro lugar, agradecer a ambos esta conversa, que foi muito útil, não apenas, diria, para os interessados
na história da cidade de Lisboa, mas também como exercício de de fazer história. Não é? Porque muito da conversa que foi feita sobre os silêncios do arquivo, sobre o modo como o arquivo condiciona as possibilidades de construir conhecimento, sobre a necessidade de problematizar sempre as fontes, são, digamos, úteis para quem faz história, seja de Lisboa, seja de qualquer outro objeto.